Pensa só, é como tentar achar um único erro de digitação num livro com bilhões de letras, sabendo que esse errinho pode ser a diferença entre a vida e a morte. Pois é, essa é a realidade de quem pesquisa o câncer todos os dias. Mas hoje a gente vai conhecer uma ferramenta que está mudando completamente as regras desse jogo. Para começar, vamos direto ao ponto central. O nosso DNA, ele é tipo um manual de instruções gigante, sabe? E a maioria das pequenas variações, esses erros de digitação, não faz mal nenhum. Só que algumas, pouquíssimas, são o gatilho para o câncer. O desafio, que é monumental, é descobrir quais são elas. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Parece uma coisa tão pequena para causar um estrago tão grande. E é exatamente isso que torna a pesquisa um quebra-cabeça tão complexo. Olha, o nome técnico dessas alterações é mutação missense. É quando uma única letra do nosso código genético é trocada por outra. Parece simples, né? Mas prever o que essa troca vai causar é, nossa, incrivelmente difícil. Nem os algoritmos de inteligência artificial mais avançados conseguem cravar com certeza se uma mutação é inofensiva ou se é o começo de um tumor. Para a gente ter uma ideia da escala do problema, imagina que te dão uma planta da rede elétrica de uma cidade inteira. E a sua missão é achar um único fio defeituoso que pode causar um apagão geral. É esse o tamanho do desafio, só que em nível molecular. Então, como é que se acha esse fio defeituoso? Bom, talvez a resposta não seja testar cada fio, um por um, mas sim entender o mapa completo da rede. E se a gente aplicasse essa mesma lógica para as peças que fazem tudo funcionar nas nossas células? Antes de ir adiante, vamos só relembrar rapidinho o que são as proteínas. Elas são as verdadeiras operárias das nossas células. E para uma proteína, a forma é tudo. É a sua estrutura 3D que define o que ela faz. E essa estrutura é mantida por uma rede super complexa de conexões internas. Qualquer coisinha que bagunce essa forma pode simplesmente desligar a proteína. E agora aqui vem a grande sacada. E se a gente parasse de pensar na proteína como uma linha de código e começasse a ver ela como uma rede social, onde cada pedacinho, cada aminoácido tem suas próprias conexões, seus próprios amigos? Esse tal mapa social tem um nome técnico, é a Rede de Interação de Resíduos, ou RIM. Pensa nisso como um mapa que mostra não só quem está na equipe, mas quem conversa com quem, revelando toda a teia de interações que mantém a proteína estável e funcionando. E é aqui que a importância das conexões fica super clara. Uma mutação num aminoácido superconector, aquele que está no centro de tudo, tem o potencial de desestabilizar a estrutura inteira. Agora, uma mutação num solitário, lá na periferia da rede, pode não ter efeito nenhum. A localização, ou melhor, a conectividade, é tudo. Essa ideia é muito poderosa, mas para colocar em prática é preciso ter a ferramenta certa. E é aqui que entra o nosso protagonista, o CarinDB. O CarinDB é exatamente isso. Um banco de dados que junta as informações das mutações encontradas em pacientes com câncer com esses mapas de redes sociais das proteínas. É a primeira vez que cientistas conseguem cruzar essas duas informações vitais em um lugar só. E ele não para por aí, não. O CarinDB é tipo um detetive mestre, sabe? Ele reúne pistas de várias fontes de ponta, pega dados de mutações do Decanter Genome Atlas, combina com estruturas reais de proteínas e também com as que foram previstas pela IA do AlphaFold, e ainda joga por cima os mapas de interação. É uma integração de dados sem precedentes, de verdade. Certo. Então a gente já tem a ferramenta. Mas como é que ela funciona na prática para caçar os verdadeiros culpados moleculares por trás do câncer? O poder do CarinDB está na interatividade. Em vez de ficarem olhando para planilhas estáticas, os pesquisadores agora têm um portal onde podem filtrar, classificar e visualizar os dados. Eles transformam números brutos em insights reais sobre a relação entre uma mutação e a rede social da proteína. Isso permite que eles façam perguntas que antes eram simplesmente impossíveis de responder. Coisas do tipo, será que as mutações mais perigosas são sempre as que quebram mais conexões? Ou, uma mutação numa área isolada da proteína ainda pode ser um problema? E mais, será que esses padrões mudam dependendo do tipo de câncer? E aí, ao fazer todas essas perguntas, um padrão muito claro começa a surgir. Aquele verdadeiro momento ahá, sabe? O ponto crucial, o pulo do gato é a conectividade. E a análise dos dados revelou uma tendência impressionante.
Os aminoácidos com alta conectividade, lembra os superconectores da rede, têm uma chance muito, mas muito maior de carregar mutações perigosas. Em outras palavras, a conectividade virou um forte sinal de alerta. Então, o que isso significa na prática? Saber que a conectividade é um fator de risco nos dá um novo alvo. Isso abre uma frente totalmente nova na luta contra o câncer, uma luta muito mais precisa e guiada por dados. A lógica a partir daqui é bem clara. Com um banco de dados melhor, como o CarinDB, a gente consegue treinar IAs mais inteligentes para prever o impacto das mutações. Isso acelera a pesquisa, que por sua vez leva a tratamentos mais eficazes e direcionados. É o caminho para a verdadeira medicina personalizada. E esse é um ponto fundamental. O CarinDB não é só para análise humana. O maior legado dele pode ser o fato de fornecer um conjunto de dados perfeitamente organizado, limpo e prontinho para alimentar a próxima geração de modelos de aprendizado de máquina, ensinando as máquinas a identificar mutações perigosas com uma precisão que a gente nunca viu antes. E no final, a gente fica com essa ideia fascinante. E se a chave para derrotar o câncer não estiver escondida numa única letra, mas sim na complexa vida social de uma proteína? Essa nova perspectiva pode ser exatamente o que faltava para finalmente virar o jogo.